Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Folhas secas e mortas estalavam sob meus pés enquanto eu observava o casarão. A pintura branca, agora descascada e cinzenta, mal conseguia esconder a madeira escura e apodrecida por baixo. As janelas, como olhos vazios e quebrados, pareciam me encarar de volta. Este era o lugar que Amanda havia escolhido para o nosso casamento. É rústico, charmoso, ela disse, com aquele brilho nos olhos que me impedia de negar qualquer coisa a ela. Mas para mim, o lugar era um mausoléu esperando por seus próximos ocupantes. A Capela dos Sussurros, como os moradores a chamavam, ficava nos fundos da propriedade. Era ali que a cerimônia aconteceria, uma construção de pedra antiga, coberta de era, com um ar de solenidade que beirava o sinistro. Diziam que era assombrada, um conto que eu descartei como folclore local para assustar turistas. Eu gostaria de ter acreditado neles. O dia do casamento chegou com um céu de chumbo. Uma névoa espessa se agarrava ao chão, envolvendo a propriedade em um silêncio mortal. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de terra molhada e algo mais. Algo adocicado e rançoso, como flores esquecidas em um túmulo. Amanda estava deslumbrante em seu vestido branco, mas seus olhos, geralmente tão vivos, pareciam distantes, vidrados. Ela segurava um buquê de lírios brancos que já começavam a murchar nas bordas. "Está tudo bem, meu amor?" perguntei, tocando seu braço. Ela estremeceu ao meu toque e forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. "Estou apenas nervosa", ela sussurrou, sua voz um fiapo. A cerimônia começou. A capela estava fria, um frio que penetrava nos ossos. As poucas velas que conseguimos acender tremeluziam descontroladamente, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra. Enquanto o celebrante falava, um zumbido baixo começou, quase imperceptível. Parecia vir das próprias paredes, uma vibração que ressoava em meu peito. Então, os sussurros começaram. A princípio, pensei ser o vento, mas eles se tornaram mais claros, uma cacofonia de vozes indistintas, homens e mulheres, todos falando ao mesmo tempo. Eu olhei para os convidados. Ninguém parecia notar. Apenas eu, e ao olhar para Amanda, vi o terror estampado em seu rosto. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Quando chegou a hora dos votos, a voz do celebrante falhou. Ele olhou por cima do meu ombro, para o fundo da capela, com os olhos arregalados. Eu me virei. Não havia nada lá, apenas a escuridão que a luz das velas não conseguia alcançar. Mas eu senti uma presença, fria e malevolente. Minha voz tremeu ao recitar meus votos. Os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes. "Ela não é sua." Uma voz feminina, clara e gélida, sibilou em meu ouvido. Um arrepio percorreu minha espinha. Olhei para Amanda. Seus lábios se moviam, mas não era sua voz que saía. Era a mesma voz fria e cortante. "Eu o recebo", disse ela, com um sorriso que era uma máscara de horror. No momento em que o celebrante nos declarou marido e mulher, um vento gelado varreu a capela, apagando todas as velas e nos mergulhando na escuridão total. O pânico irrompeu. Os gritos dos convidados ecoavam nas paredes de pedra, misturados aos sussurros agora ensurdecedores. No caos, procurei por Amanda. A luz da lua, fraca e doentia, atravessou um dos vitrais sujos, iluminando o altar. E eu a vi. Ela não estava mais com seu vestido branco. Usava um vestido de noiva antigo, amarelado e rasgado. Seu rosto estava pálido, cadavérico, e seus olhos eram duas órbitas escuras e vazias. Ao lado dela, de pé, estava uma figura sombria, um homem alto, em um terno preto puído. Seu rosto era uma mancha de escuridão, mas eu podia sentir seu olhar em mim, um olhar de triunfo e ódio.
Ele ergueu uma mão esquelética e tocou o rosto de Amanda. Ela se inclinou para ele como uma flor em direção a um sol morto. Os sussurros se fundiram em uma única palavra, repetida incessantemente. Nossa! Eu corri em direção a eles, gritando o nome de Amanda. Mas era como correr contra uma maré invisível. Meus pés pareciam chumbo. A figura sombria se virou para mim e, embora não tivesse boca, ouvi sua risada em minha mente, um som que quebrou algo dentro de mim. A porta da capela se abriu com um estrondo e os convidados, em pânico, fugiram para a noite. Fiquei sozinho, paralisado, observando a mulher que eu amava ser reivindicada por uma sombra. A última coisa que vi antes de desmaiar foi o rosto dela se virando para mim. Uma expressão de agonia sem fim, gravada em suas feições fantasmagóricas. Acordei do lado de fora, na grama molhada, com o sol da manhã nascendo no horizonte. A capela estava silenciosa. Não havia sinal de Amanda, nem de nenhum dos convidados. A polícia investigou. Falaram em histeria em massa, um surto psicótico coletivo. Mas eu sei o que vi. Eu nunca mais vi Amanda. Às vezes, à noite, quando o vento sopra forte, eu ouço os sussurros. E em meus pesadelos, eu volto para aquela capela. Eu a vejo no altar, presa entre a vida e a morte, em um casamento eterno com a escuridão. E eu sei que, de alguma forma, estou acorrentado a ela. Um espectador silencioso de sua dança macabra. A capela dos sussurros levou minha noiva. E uma parte da minha alma está presa lá com ela para sempre. O convite ainda está na minha gaveta, o relevo dourado das iniciais ANJ um pouco desbotado. Amanda e Jonas, nós. Parece uma vida inteira atrás, antes do cheiro de mofo e jasmim tomar conta de tudo. Amanda sempre foi fascinada pelo gótico, pelo vitoriano, pelo que ela chamava de belamente decadente. Por isso, quando ela encontrou a mansão Blackwood, aninhada no coração de uma floresta antiga e esquecida a horas da cidade, seus olhos brilharam de uma forma que eu não via há anos. A imobiliária a vendia como uma joia rústica com história. Os locais a chamavam de a Casa das Noivas Desaparecidas. Nós rimos disso. Deveríamos ter ouvido. A mansão era uma monstruosidade de madeira escura e pedra, com torres pontiagudas que arranhavam o céu cinzento. Era venenosa, cobria a fachada como veias doentes. Por dentro, o ar era pesado e parado. Poeira dançava em feixes de luz que se infiltravam por vitrais sujos, pintando o chão de mogno com cores de sangue e hematomas. Mas Amanda estava encantada. Ela podia ver além dos tecidos rasgados e dos móveis cobertos por lençóis fantasmagóricos. Ela via o grande salão de baile como nosso altar. O casamento foi marcado para o último dia de outubro. Simbólico, ela disse. Os dias que antecederam a cerimônia foram repletos de presságios que eu, tolo e apaixonado, ignorei. Um bando de corvos se instalou na torre norte, seus grasnados ecoando como avisos. Certa noite, encontrei Amanda parada em frente a um grande espelho de moldura ornamentada no corredor do andar de cima. Ela estava usando um antigo vestido de noiva de renda amarelada que encontrou em um baú no sótão. Não era o vestido que ela havia comprado. Não é lindo, Jonas? Ela sussurrou, mas seu reflexo não sorria. A mulher no espelho usava o vestido sim, mas seu rosto era uma máscara de desespero, os olhos escuros e fundos, a boca aberta em um grito silencioso. Quando pisquei, o reflexo era de Amanda novamente, sorrindo. Deve ser o cansaço, murmurei para mim mesmo. Na manhã do casamento, acordei com um frio que não vinha da janela aberta. Vinha do lado de Amanda na cama. Sua pele estava gelada, quase translúcida, e seus olhos, quando se abriram, pareciam mais escuros, a cor de um céu de tempestade. Ela disse que nunca dormiu tão bem. A cerimônia foi marcada para o crepúsculo.
Nossos poucos convidados, desconfortáveis na atmosfera opressiva da casa, se reuniram no grande salão. O ar estava impregnado com um perfume floral excessivamente doce, quase nauseante, de jasmins que não víamos em lugar nenhum. Amanda desceu a grande escadaria. Ela usava o vestido amarelado do sótão. Meu coração afundou. Perguntei à sua mãe por que ela havia trocado, e a mulher me olhou confusa. Trocado? Jonas, esse é o vestido que ela sempre quis usar. Mas eu sabia que não era. Enquanto trocávamos os votos, senti uma presença atrás de mim, no altar improvisado. Um hálito frio na minha nuca, o sussurro de tecido pesado se arrastando no chão. Olhei por sobre o ombro. Não havia ninguém. Mas quando me virei de volta para Amanda, ela não estava olhando para mim. Seus olhos estavam fixos em algo atrás de mim, e um sorriso lento e estranho se espalhou por seus lábios. Eu aceito, ela disse, sua voz um eco, como se viesse de um poço profundo. Parecia a voz dela, mas com um timbre antigo, ressonante. No momento em que o celebrante disse, pode beijar a noiva, as luzes do salão piscaram e morreram, nos mergulhando em uma escuridão quase absoluta. O único som era o vento uivando lá fora e... risadas. Risadas femininas, etéreas e cruéis, vindo de todos os cantos da sala. Quando as luzes de emergência finalmente se acenderam com seu brilho vermelho fantasmagórico, o salão estava diferente. As teias de aranha pareciam mais espessas, a poeira mais antiga. Nossos convidados estavam encolhidos, os rostos pálidos de terror. E Amanda havia sumido. Corri pela casa, meu grito ecoando pelos corredores vazios. O perfume de jasmim era sufocante. Voltei ao corredor do andar de cima em direção ao espelho. Foi quando eu vi. O espelho não refletia mais o corredor. Ele mostrava o salão de baile, mas como deveria ter sido há um século, iluminado por candelabros, cheio de figuras espectrais dançando uma valsa silenciosa. E no centro estava Amanda. Ela dançava nos braços de um homem alto, de rosto sombrio, cujos olhos ardiam com uma luz maligna. Ela ria, uma risada alegre e sem vida, enquanto ele a girava cada vez mais rápido. Ao redor deles, outras noivas em vestidos de épocas diferentes também dançavam com parceiros sombrios. Todas com os mesmos olhos vazios, os mesmos sorrisos congelados. Eram as noivas desaparecidas. A casa as colecionava. Bati no vidro do espelho, gritando seu nome. Por um instante a dança parou. Amanda olhou diretamente para mim, através do tempo e do espaço. Seus olhos se encheram de um reconhecimento aterrorizado e sua boca se abriu. Jonas, ela formou a palavra sem som, uma lágrima espectral escorrendo por seu rosto pálido. Então, seu parceiro sombrio a puxou para mais perto, sussurrou algo em seu ouvido e a expressão dela se tornou vazia novamente. A valsa recomeçou. A visão se desvaneceu e o espelho voltou a refletir meu próprio rosto desesperado. Eu nunca mais saí da mansão Blackwood. Eles me encontraram dias depois, incoerente, falando de espelhos e noivas fantasmas. Amanda nunca foi encontrada. Para o mundo, ela me abandonou no altar e desapareceu. Mas eu sei a verdade. Eu vivo com ela. Todas as noites, no crepúsculo, eu fico diante do espelho e observo a festa macabra do outro lado. Eu vejo minha esposa, minha Amanda, dançando para sempre em um salão de baile fantasma, presa em seu casamento eterno. E eu espero pelo dia em que o espelho finalmente se quebre e me deixe entrar, ou que ela de alguma forma consiga sair. Até lá, sou apenas o noivo que espera, assombrado pelo eco de uma valsa e pelo perfume de jasmim que nunca desaparece. Até hoje, o cheiro de lavanda e poeira me transporta de volta para aquele dia. Não para a alegria que deveria ter existido, mas para o silêncio gelado da sacristia e o peso do olhar de Helena através do véu. Nosso casamento não foi o início de uma vida, mas o fim de uma. E eu fui a testemunha principal.
Helena era apaixonada por tradições. Por isso, quando sua avó lhe presenteou com o véu de noiva, que estava na família há gerações, ela chorou de felicidade. Era uma peça antiga, de renda delicada e amarelada pelo tempo, com minúsculas pérolas costuradas à mão. Pertenceu à minha bisavó Constança, disse a avó, com uma solenidade que na época não compreendi. Ela ficaria feliz em vê-lo usado novamente. O véu chegou em nossa casa uma semana antes da cerimônia, guardado em uma caixa de cedro. Naquela mesma noite as coisas começaram. Acordei de madrugada com um sussurro, um som sibilante, quase inaudível, que parecia o roçar de seda em um assoalho de madeira. Vinha da sala de estar, onde havíamos deixado a caixa. Fui investigar, mas não encontrei nada fora do lugar. Apenas um frio anormal no ar e o leve, porém distinto, perfume de lavanda seca. Nos dias seguintes, Helena começou a mudar. Ela passava horas trancada no quarto e eu a ouvia conversando sozinha, em sussurros. Quando a confrontei, ela disse que estava praticando os votos, mas seus olhos estavam distantes, assombrados. Certa vez, entrei no quarto e a encontrei em frente ao espelho, usando o véu. A luz do abajur a iluminava por trás, e por um segundo aterrorizante, o reflexo que me encarou não era o de Helena. Era o de uma mulher mais velha, pálida, com olhos fundos e uma expressão de profunda amargura. Pisquei, e era apenas minha noiva ali, sorrindo de forma tensa. Dá azar o noivo ver a noiva antes da hora, ela disse, a voz estranhamente rouca. O dia do casamento chegou sob um céu de chumbo, ameaçando chuva. A cerimônia seria em uma capela de pedra isolada no campo, um lugar tão antigo quanto a família de Helena. O ar lá dentro era pesado, carregado com um cheiro de pedra úmida e velas de cera. Eu a esperei no altar, o coração martelando contra as costelas, uma sensação de pavor se misturando à ansiedade. Então as portas se abriram. Helena caminhava lentamente pelo corredor, e era a visão da perfeição. Mas enquanto se aproximava, o frio que sentia em casa retornou, 10 vezes mais intenso. Os convidados se encolheram, alguns esfregando os braços. A temperatura na capela pareceu despencar. Ela parou ao meu lado. Através da renda do véu, seus traços pareciam borrados, incertos. Segurei sua mão. Estava fria como mármore. O padre começou a cerimônia, mas sua voz parecia distante, abafada, como se viesse de debaixo d'água. Eu só conseguia focar na figura velada ao meu lado, na respiração quase imperceptível que não embaçava o ar frio entre nós. Chegou a hora. O padre disse as palavras que eu tanto esperei e temi. Pode levantar o véu e beijar a noiva. Minhas mãos tremiam enquanto eu estendia os braços. O tecido de renda era frio e rígido ao toque, como uma mortalha. Levantei o véu lentamente. O rosto que me encarava não era o de Helena. Era a mulher do espelho. A pele era translúcida, esticada sobre ossos proeminentes. Os lábios, finos e sem cor, se curvaram em um sorriso de desprezo. Mas os olhos eram poços de escuridão, cheios de uma dor e um ódio tão antigos que pareceram queimar minha alma. Um grito ficou preso na minha garganta. Um sopro gelado varreu a capela, apagando todas as velas em uníssono e nos mergulhando em uma escuridão quase total. O único som foi um suspiro longo e coletivo de pânico dos convidados, e bem perto do meu ouvido um sussurro feminino, antigo e vitorioso. Agora ele é meu. O caos irrompeu. As pessoas gritavam, tropeçando umas nas outras para fugir da escuridão e do frio sobrenatural. Eu fiquei paralisado, segurando o braço daquela coisa. Quando as luzes de emergência finalmente piscaram e se acenderam, Helena estava no chão, desmaiada. O véu jazia ao seu lado, parecendo uma criatura morta. Helena acordou no hospital horas depois, mas não era ela. Fisicamente, sim, era o mesmo rosto, o mesmo cabelo,
mas seus olhos estavam vazios, desprovidos de todo o calor que eu conhecia. Ela não se lembrava do desmaio, nem de nada da cerimônia. Nós nos casamos no papel, mas eu nunca mais tive minha noiva de volta. A mulher com quem vivo é uma estranha. Ela é fria, silenciosa e, às vezes, durante a noite, eu a ouço sussurrar no escuro, não para mim, mas para uma presença que só ela vê. Ela fala de lugares que nunca visitou e de pessoas que morreram há um século. O véu desapareceu da capela naquele dia, mas sua maldição permaneceu. Constança, a bisavó traída e infeliz, não descansou. Ela não queria que sua linhagem encontrasse a felicidade que lhe foi negada. Ela não levou Helena, fez algo pior. Ela ficou. E todas as noites, quando olho para a mulher deitada ao meu lado, vejo nos olhos dela o brilho fugaz de um fantasma. Eu me casei com Helena, mas vivo em um matrimônio macabro com a sua sombra. Ninguém nunca acredita em mim. Dizem que foi o estresse, um colapso nervoso no altar, mas eu sei o que vi. Eu sei com quem me casei. E sei que ela não era a mulher que eu amava. Tudo começou com um anel, uma herança de família da minha noiva, Clara. Uma safira azul escura, quase negra, em uma armação de prata antiga e oxidada. Pertenceu a uma tia-avó distante dela, uma mulher chamada Isadora, cuja história era contada em sussurros na família. Diziam que ela enlouqueceu de desgosto após ser abandonada no altar e se jogou do penhasco atrás da velha capela onde planejava se casar. A mesma capela que Clara, fascinada pela beleza trágica do lugar, insistiu que usássemos. Quando Clara colocou o anel pela primeira vez, ela estremeceu. "Está tão frio", ela sussurrou, esfregando o dedo. Eu não pensei em nada na hora. Joias antigas são frias, mas aquele frio nunca a deixou. Nas semanas que antecederam o casamento, Clara começou a mudar. Ela, que sempre fora cheia de vida e risadas, tornou-se silenciosa e introspectiva. Passava horas olhando para o nada, a mão esquerda repousando sobre a direita, o polegar acariciando a safira escura. Às vezes, eu a encontrava parada em frente a espelhos, mas ela não parecia estar olhando para si mesma. Sua expressão era dura, os olhos focados em algo distante, e seus lábios se moviam em sussurros inaudíveis. Uma noite, acordei com o som de choro. Não era o choro de Clara. Era um soluço gutural, cheio de uma dor antiga e amarga. Vinha do nosso lado da cama. Quando me virei, Clara estava sentada, de costas para mim, o corpo tremendo. Mas quando toquei seu ombro, o choro cessou instantaneamente. Ela se virou para mim, os olhos secos e frios como pedra. "Foi só um pesadelo", disse ela, a voz monótona, sem emoção. Mas o ar no quarto estava pesado, com uma tristeza que não era dela. O dia do casamento chegou com um céu cinzento e um vento que assobiava entre as ruínas do penhasco. A capela era pequena e úmida, cheirando a pedra molhada e a velas apagadas. Nossos poucos convidados se amontoavam nos bancos de madeira. Os casacos ainda vestidos para espantar o frio que parecia emanar das próprias paredes. Eu estava no altar, o coração uma pedra de gelo no peito. Então as portas se abriram. Clara entrou e por um momento meu fôlego sumiu. Ela estava linda em seu vestido branco, mas enquanto caminhava pelo corredor, notei algo errado. Seu passo era rígido, seus olhos estavam fixos em mim, mas o olhar era vazio, possessivo. E em sua mão, o anel de safira parecia pulsar com uma luz escura, quase como um coração negro. Ela parou ao meu lado. Sua mão na minha estava gelada. A cerimônia começou, as palavras do padre ecoando na capela silenciosa. Quando chegou a hora dos votos, a voz de Clara saiu diferente. Era mais grave, com um timbre arrastado e antigo.
Ela recitou os votos com uma intensidade feroz, os olhos nunca piscando, a mão apertando a minha com uma força desumana. O momento que assombra todos os meus pesadelos veio a seguir. O padre disse: "Pode beijar a noiva." Eu me inclinei. O rosto de Clara estava pálido, seus lábios quase azuis, mas quando meus lábios estavam a centímetros dos dela, seu rosto pareceu tremeluzir. Por uma fração de segundo, os traços suaves de Clara se dissolveram, substituídos por um rosto mais anguloso, emaciado, com olhos fundos cheios de um ódio triunfante. Era o rosto de uma estranha, uma aparição sobreposta à minha noiva. Um grito de puro terror escapou de mim e eu recuei. Naquele instante, um vento violento invadiu a capela, embora as portas estivessem fechadas. As chamas das velas se extinguiram, mergulhando-nos na penumbra. Um som terrível encheu o ar. O som de um soluço de partir o coração que se transformou em uma risada estridente e enlouquecida. Não era a voz de Clara. As pessoas começaram a gritar. Eu olhei para a mulher no altar. Ela estava de pé, imóvel, com a cabeça inclinada. Lentamente ela ergueu a mão esquerda, a mão com o anel, e apontou um dedo trêmulo para o fundo da capela. Todos nós nos viramos. Parada na entrada, banhada pela luz cinzenta do dia, estava uma figura translúcida, uma mulher em um vestido de noiva rasgado e manchado de terra. Seu rosto era um borrão de agonia, mas seus olhos estavam fixos na mulher ao meu lado. Era a verdadeira noiva daquele lugar, o fantasma de Isadora. A aparição na porta ergueu as mãos, como se implorasse. A mulher ao meu lado, a coisa que usava o rosto de Clara, apenas sorriu. Um sorriso cruel e vitorioso. Então ela falou com a voz antiga e rachada. "O noivo é meu, desta vez." A aparição na porta soltou um grito mudo de desespero e se desintegrou como fumaça ao vento. A mulher que um dia foi Clara virou-se para mim, seus olhos agora completamente negros. O casamento estava consumado. Eu não me casei com a minha noiva. Eu me tornei o prêmio em uma vingança fantasma, acorrentado a uma entidade que roubou o corpo da mulher que eu amava para finalmente ter o seu final feliz. Eu fugi daquela capela e nunca mais olhei para trás. Não sei o que aconteceu com os convidados ou com a criatura que tomou o lugar de Clara. Às vezes, em noites de tempestade, eu acho que vejo um rosto pálido me observando da janela. E sempre, sempre sinto aquele frio, o frio de um anel de safira e de um túmulo no fundo de um penhasco. A brisa do fim de tarde, que deveria trazer o aroma doce das gardênias do jardim, carregava um frio anormal, um prenúncio gélido que se infiltrava pelos meus ossos. Eu estava no casamento da minha irmã, Serafina, em uma mansão antiga e isolada, um daqueles lugares que exalam história, e como eu viria a descobrir segredos putrefatos. Meu nome é Lyra, e o que eu vivi naquela noite transcende qualquer pesadelo que a mente humana ousa conceber. O noivo, Damián, era um homem enigmático, de uma beleza quase predatória. Seus olhos, de um azul tão profundo que pareciam não ter fundo, nunca sorriam de verdade. Ele havia surgido na vida de Serafina como uma tempestade, arrebatando-a com promessas de um amor eterno e uma vida de opulência. Nossa família, outrora cautelosa, foi seduzida por seu charme e riqueza, ignorando a estranha ausência de parentes ou amigos de seu passado. Eles vivem em outro continente, ele dizia, com uma tranquilidade que desarmava qualquer suspeita. A cerimônia transcorreu sob a luz pálida do crepúsculo. As palavras do juiz de paz ecoavam de forma estranha entre as árvores retorcidas do jardim, como se a própria natureza prendesse a respiração. Um detalhe, no entanto, me perturbou profundamente. No momento dos votos, ao colocar a aliança no dedo de Serafina, Damián recitou palavras em uma língua que eu não reconheci, um sussurro gutural que fez as velas próximas vacilarem.
Serafina, inebriada de felicidade, pareceu não notar. A recepção foi montada no grande salão da mansão. Retratos de ancestrais de Damián, com seus olhares severos e vestidos de épocas passadas, nos observavam das paredes. A atmosfera, que deveria ser de celebração, era pesada, opressiva. Os poucos convidados do noivo eram figuras pálidas e silenciosas, que se moviam com uma graça fluida e antinatural. Seus olhos, todos de um azul perturbadoramente semelhante ao de Damián, seguiam cada movimento dos convidados da minha família, como predadores estudando a presa. O primeiro sinal concreto de que algo estava terrivelmente errado veio durante a primeira dança. A melodia, uma valsa lenta e melancólica, parecia distorcer-se no ar. Enquanto Damián conduzia Serafina pelo salão, notei que, sob a luz dos candelabros, a pele dele adquiria uma palidez translúcida, quase como se a luz o atravessasse. Por um instante fugaz, tive a impressão de ver a estrutura óssea de sua mão através da pele. Pisquei, atribuindo a visão ao cansaço e ao champanhe, mas a sensação de pavor já havia se instalado em meu peito. Mais tarde, enquanto procurava o banheiro, me perdi nos corredores labirínticos da mansão. Uma porta entreaberta revelou uma cena que congelou meu sangue. Em um quarto escuro, os convidados de Damián estavam reunidos. Não falavam, não comiam, não bebiam, estavam parados, em um silêncio absoluto, olhando fixamente para um grande retrato coberto por um pano de veludo. Um zumbido baixo e gutural emanava do grupo, uma ressonância que vibrava no assoalho de madeira. Recuei em silêncio, o coração martelando contra as costelas. O clímax da noite se aproximava com o corte do bolo. A faca, uma peça antiga de prata com um cabo de marfim esculpido, foi entregue ao casal. No momento em que a lâmina tocou a cobertura branca, um grito agudo e desumano ecoou pela mansão, parecendo vir das próprias paredes. As luzes piscaram e se apagaram, mergulhando o salão em uma escuridão quase total, quebrada apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas altas. O caos se instalou. Gritos de pânico dos meus familiares se misturavam a um som novo, um som de mastigação. Quando as luzes de emergência, fracas e avermelhadas, se acenderam, a cena era um borrão de carnificina. Os convidados de Damián não eram mais figuras pálidas e silenciosas. Seus rostos estavam contorcidos em rictos de fome, e eles se lançavam sobre os meus parentes, seus dentes rasgando a carne em uma festa macabra. Encontrei Serafina perto do bolo, seus olhos arregalados de terror. Damián estava ao seu lado, mas não para protegê-la. Ele a segurava com uma força descomunal, enquanto o véu branco dela se manchava de um vermelho vivo que escorria de sua boca. Eles precisam se alimentar, meu amor, ele sussurrou para ela, a voz agora desprovida de qualquer calor humano. É a tradição da nossa família, e agora você é parte dela. Ele então olhou para mim, e pela primeira vez vi a verdadeira natureza em seus olhos azuis. Não era um homem, era algo antigo, faminto e eterno. A beleza que tanto encantara minha irmã era apenas uma máscara para uma monstruosidade inominável. Consegui escapar por uma janela lateral, correndo pela escuridão da noite, os gritos de agonia da minha família, ecoando atrás de mim como um epitáfio. Não sei como sobrevivi. Talvez eles quisessem uma testemunha, alguém para espalhar o conto de horror do casamento de Serafina. Até hoje, quando a noite cai e o vento sussurra entre as árvores, eu revivo aquele salão, o cheiro de gardênias, misturado ao odor metálico de sangue e os olhos azuis e famintos da criatura que roubou a minha irmã e a minha sanidade. E sei, com uma certeza aterrorizante, que eles ainda estão lá naquela mansão, celebrando uma união eterna, selada não com amor, mas com o sangue dos inocentes.